Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 29 a 34, o seguinte: E Jacó havia cozinhado um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos conduz a uma cena bem simples, aparentemente comum, quase doméstica. Dois irmãos, um campo, uma tenda, um prato de lentilhas fumegando. Mas por trás dessa simplicidade cotidiana está uma das decisões mais trágicas da história bíblica. Uma escolha que ecoa até hoje. Uma escolha que fala profundamente aos nossos dias apressados, imediatistas e ansiosos. O texto bíblico aqui nos diz que Esaú vinha do campo, cansado, faminto, exausto. E Jacó estava cozinhando um ensopado. O cheiro daquele alimento se espalhava pelo ambiente. O estômago de Esaú roncava de fome. O corpo gritava por satisfação imediata. E naquele momento, o primogênito, o herdeiro da promessa, faz uma proposta desesperada. Ele diz: peço-te, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E Jacó responde de uma forma muito perspicaz. Jacó diz: vende-me o teu direito de primogenitura. E então nós ouvimos a frase que atravessa os séculos como um alerta. Esaú diz: estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? E ali, naquele momento, Esaú troca o que é eterno pelo que é imediato. O invisível pelo visível, a promessa pelo prato. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o direito de primogenitura não era apenas um título familiar. Ele representava liderança espiritual, herança dobrada, responsabilidade sacerdotal dentro da família. Representava a continuidade da aliança iniciada com Abraão, confirmada em Isaque. Representava o futuro, propósito, chamado. Mas Esaú, diz o texto aqui, que ele estava dominado pelo agora, pelo imediato. E aqui nós precisamos parar, respirar e questionar. Quantas vezes nós também trocamos promessas eternas por satisfações momentâneas, não é mesmo? Vivemos em uma geração que não sabe esperar. A cultura do instantâneo moldou o nosso comportamento. Queremos respostas rápidas, sucesso instantâneo, prazer rápido, reconhecimento rápido. E tudo precisa acontecer agora. O mundo nos ensina que a fome do momento é mais importante do que o destino eterno da nossa alma. Esaú não era um homem ignorante, não. Ele sabia claramente o valor do direito da primogenitura. Mas naquele momento ele estava governado pelo apetite, o apetite físico. O apetite, quando não é submetido ao espírito, ele se torna um tirano das nossas vidas, seja em que área for. A fome física de Esaú revela uma fome mais profunda.
Revela a incapacidade de discernir o valor do que é espiritual. Ele não disse que não acreditava na promessa. Ele simplesmente a considerou algo irrelevante diante da urgência do seu estômago. É assim que o inimigo age em nossas vidas. Não precisa nos convencer a negar Deus. Basta nos convencer de que Deus pode esperar. Deus pode ficar em segundo plano. É assim que o inimigo trabalha, tentando nos desvirtuar do caminho. Depois eu oro, depois eu me consagro, depois eu volto, depois eu ajusto a minha vida, depois eu procuro ler a palavra de Deus. Mas o depois é o campo onde muitas primogenituras são perdidas. O texto bíblico diz que Esaú jurou e vendeu o seu direito. Não foi apenas um impulso momentâneo, foi uma decisão formalizada. Ele confirmou com palavras aquilo que já havia decidido no seu coração. E a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, conclui com uma frase, eu diria uma frase pesada. O texto bíblico diz que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezar não é apenas rejeitar, é considerar sem valor. E aqui está a raiz da tragédia. Esaú perdeu antes de vender. Ele perdeu quando deixou de valorizar. Pois é, hoje nós vivemos dias em que muitos estão desprezando o que é santo, desprezam a presença de Deus, desprezam a comunhão, desprezam a santidade, desprezam o compromisso espiritual, não porque odeiam Deus, mas porque estão cansados demais para priorizá-lo na vida. Cansados da rotina, cansados das pressões, cansados das cobranças, cansados das batalhas internas, dos conflitos existenciais. E nesse cansaço, o prato parece mais urgente do que a promessa. Pois é. Mas há algo que nós precisamos compreender com profundidade teológica. A primogenitura apontava para algo muito maior. Ela carregava a linhagem da promessa messiânica. Através daquela linhagem viria o Cristo, o Redentor. E Esaú estava inserido em um plano redentivo muito maior do que ele podia conseguir enxergar. Olha, quando nós trocamos o espiritual pelo imediato, nós não estamos apenas afetando o presente, nós estamos, na verdade, interferindo em algo maior do que nós imaginamos. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, faz um comentário muito severo a respeito de Esaú. O autor de Hebreus chama Esaú de profano. E profano é aquele que trata o sagrado como comum. E aqui está uma palavra pastoral para os nossos dias. O perigo não é apenas o pecado escandaloso. O perigo é a banalização daquilo que é sagrado. É quando a oração se torna opcional. É quando a palavra de Deus se torna apenas um acessório. É quando a presença de Deus se torna substituível. O texto bíblico aqui nos diz que Esaú trocou o eterno pelo efêmero. E o mais impressionante é que o prato acabou. A fome passou, mas a perda permaneceu. O prazer imediato sempre passa. A fome volta, mas as consequências permanecem. Quantos relacionamentos são destruídos por decisões impulsivas, não é mesmo? Quantos casamentos, por causa de uma decisão precipitada?
Quantas carreiras espirituais são interrompidas por um momento de fraqueza? Quantos chamados são silenciados por escolhas feitas em dias de exaustão emocional? Esaú não vendeu porque se tratava de alguém perverso, não. Ele vendeu porque estava dominado pelo momento, pela fome que o incomodava. A Bíblia não esconde que ele chorou depois. Em Gênesis capítulo 27, nós vemos Esaú clamando com grande e amargo clamor quando percebe que perdeu a bênção. Ele buscou com lágrimas, mas havia consequências irreversíveis. Isso não significa que Deus não perdoa. Significa que algumas decisões que nós tomamos têm efeitos que não podem ser desfeitos, não podem ser reparados. Deus perdoa sim, mas as consequências nós temos que enfrentar. E aqui está um chamado urgente para nós, nos dias de hoje. Não decida nos dias de fome aquilo que compromete os dias de promessa. Há momentos em que nós estamos emocionalmente vulneráveis, cansados, frustrados, decepcionados. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos redobrar a nossa vigilância espiritual. Porque o inimigo não oferece banquetes sofisticados. Muitas vezes ele oferece apenas um prato simples, um prato de lentilhas, mas suficiente para nos fazer esquecer quem de fato nós somos. Esaú esqueceu a sua identidade. Ele era o primogênito, o filho primogênito de Isaque. Ele era herdeiro, ele era parte da promessa, mas naquele momento ele se definiu pela fome. Ou seja, ele se deixou dominar pela fome. Hoje o mundo tenta nos definir pelas nossas carências, pela nossa dor, pelo nosso vazio, pela nossa necessidade de aprovação. Mas a nossa identidade não está na fome, está na promessa. E a pergunta que ecoa neste momento em que nós estamos refletindo na palavra de Deus é: o que tem governado as nossas decisões? A promessa ou o apetite? Nós vivemos dias muito agitados, sim. Pressões financeiras, desafios familiares, instabilidade emocional, comparações constantes nas redes sociais, uma cultura que valoriza desempenho acima do caráter. E nesse cenário, nós somos tentados diariamente a negociar princípios inegociáveis por conveniência. Mas o reino de Deus não é construído com decisões impulsivas, não. É construído com perseverança. Jacó valorizava a primogenitura, ainda que seus métodos fossem questionáveis. Esaú a desprezou, ainda que fosse naturalmente o herdeiro. Isso nos ensina algo muito profundo. Não basta ter direito espiritual, é preciso valorizar. Não basta nascer em ambiente cristão, não basta frequentar a igreja com frequência, não basta conhecer a história bíblica, é necessário discernir o valor daquilo que nós recebemos. E aqui está a beleza do Evangelho, ou seja, em Cristo nós recebemos uma nova primogenitura. Somos chamados de herdeiros com Ele, temos acesso à promessa eterna, temos uma herança incorruptível, mas essa herança precisa ser guardada com muita reverência, com muito cuidado. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez você esteja cansado hoje, talvez esteja atravessando o seu campo, talvez esteja emocionalmente exausto,
e talvez haja um prato diante de você, uma decisão fácil, uma concessão aparentemente pequena, inofensiva, uma escolha que promete alívio imediato. Mas pare, respire, lembre-se de quem você é. Lembre-se da promessa em relação a você. O prato passa, a promessa permanece. Deus nos chama nesses dias acelerados a desacelerar a nossa alma, a não permitir que a urgência do agora nos roube o eterno, a confiar que a fidelidade de hoje prepara a colheita de amanhã. E se você que está ouvindo esta reflexão neste momento, perceber que já fez trocas erradas na sua vida, não desista, não se desanime, há esperança. A graça de Deus nos alcança, o arrependimento nos restaura, nos realinha no caminho. A cruz nos oferece redenção, mas que aprendamos com Esaú antes de chorar como ele chorou, amargamente, como diz lá em Hebreus. Que valorizemos o que o céu valoriza, que não tratemos o sagrado como algo comum, que não negociemos o nosso chamado por um momento de alívio. Que quando a fome vier, porque ela sempre vem, num momento ou no outro ela vem, então quando a fome vier, possamos dizer: minha promessa vale muito mais. E que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a viver não pelo impulso, mas pela fé, não pelo imediatismo, mas pela eternidade, não pelo prato, mas pela promessa. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.